Boa tarde. O trabalho que escolhemos para desenvolver é o Agente de Classificação de Sentimentos com Análise Automática de Texto, feito por mim, Helena Verkla e Igor Seabra. Bom, o objetivo desse trabalho foi criar um sistema capaz de receber uma frase qualquer, analisar se o sentimento dela é positivo, negativo ou neutro, identificar o tema principal e, como um desafio, salvar tudo isso automaticamente em uma planilha do Google Sheets. Bom, falando um pouco sobre a estrutura do nosso projeto, como vocês podem ver, nesse fluxo geral temos 5 etapas principais: o recebimento da mensagem, como o webhook, a análise inteligente, o IA agente, que usa o modelo da Google Gemini, como ensinado em sala de aula, o tratamento de resposta em JavaScript e o salvamento em Google Sheet junto com a resposta final do webhook. E para simular uma aplicação real, enviando os dados, nós não usamos a interface do N8N manualmente. Nós disparamos um fluxo via CMD, de linha de comando, usando um curl. Então, por exemplo, enviamos um comando, que no caso é esse aqui, que ele faz um post para nossa aplicação com o conteúdo, texto, que é um exemplo que vamos colocar que o filme me deu sono, para ele analisar o sentimento. Bom, então começando a falar sobre as etapas, vamos falar um pouco sobre o webhook, que ele está configurado como post e captura aquele JSON que vamos escrever no terminal, que é a porta de entrada. Se mudarmos a frase no comando curl, o fluxo processa uma nova frase instantaneamente. Agora sobre o IA agente, ele é o cérebro da automação. Conectamos o agente ao modelo Gemini 1.5 Flash no Google, escolhemos esse modelo por ser mais rápido e eficiente para as tarefas de classificação de texto e porque foi como o professor nos ensinou em sala de aula novamente. O importante aqui é saber o prompt que usamos. Nós construímos a IA como se fosse um classificador. Então, a gente pediu para que ela retornasse apenas um JSON com as palavras-chave sentimento e tema. Isso garante que a resposta venha padronizada para o sistema ler. Bom, falando aqui um pouco sobre a parte do JavaScript, ele basicamente, quando é mandado o JSON pro N8N, ele pode acabar vindo como um Markdown, né? Então esse Markdown acaba quebrando a automação, né? Então, vindo com uma barra invertida e o N, com crase tripla. Então, o que faz esse código aqui, ele basicamente limpa a resposta do JavaScript. Então, ele remove as formatações e transforma apenas num texto com um objeto JSON, né? E, além disso, a gente fez uma marcha importante aqui, que o nó da IA, ela não retorna a frase original e apenas análise. Então, a gente usa o comando do webhook.first.json body texto, que é para poder buscar a frase original lá do início do fluxo e juntá-la com o resultado na análise. Então, assim a gente vai ter um objeto completo, que vai ser a frase, o sentimento e o tema, né? Aí, passando aqui para a parte do armazenamento, a gente está fazendo tudo via Google Sheets, aproveitando que ele é web, então ele é bem mais fácil de mexer. E com os dados já limpos e organizados, a gente envia a análise feita para o Google Sheets. A gente faz a parte do mapeamento das colunas para receber exatamente o que as variáveis do nosso código ela solta, né, ela cospe. E o resultado que a gente tem é que a gente adiciona uma nova linha automaticamente para cada frase que a gente envia, né? Então, basicamente, a gente cria um histórico de análise sem a necessidade de ter uma intervenção humana, tudo de maneira automática. Bom, agora que a gente sabe todos os processos do nosso trabalho, a gente vai começar executando para mostrar como que ele funciona na prática. Primeiro a gente tem que clicar em executar, assim ele vai estar esperando um trigger event, que no caso ele está esperando que a gente envie a mensagem. Então, para isso, como eu tinha dito anteriormente, a gente vai usar o CMD, que foi a maneira que eu achei mais fácil de fazer, e vamos copiar a linha de comando que eu tinha mostrado, que ele vai fazer um post para esse link e o conteúdo
vai ser O Filme Me Deu Sono. A gente dá um Enter, aí já dá pra ver que o webhook ele recebeu, o IA Agente analisou, fez a limpa no código em Java, script, adicionou no Google Sheets e deu como completo aqui, que apareceu. Então, a gente vai aqui na nossa planilha de análise de sentimento e acabou de ser adicionado O Filme Me Deu Sono. O texto, a gente retornou aqui, o sentimento como negativo e o tema como qualidade de filme. Eu escolhi essa frase para a gente analisar porque a gente percebe que a IA realmente ela viu o sentimento escondido nessa frase. Porque o sentimento, né? O texto, O Filme Me Deu Sono, ele é uma frase com um sentimento negativo escondido. Então, a IA analisou bem aqui. E como outros exemplos que eu já tinha colocado, como atendentes muito cordiais, foi sentimento positivo, com o tema atendimento. Outros aqui como neutro, demorou para chegar, mas finalmente chegou, é um produto ok, ele dá como neutro também. O tema produto, entrega e avaliação, então a gente vê que nossa aplicação está rodando bem. E para a gente analisar outra, só para ver que não acabei não mostrando o sheet antes, vou colocar aqui como o filme foi muito bom. A gente dá um Enter, ele recebe de novo e a gente pega, analisa, limpa, adicionou, voltamos aqui, ó, agora ele foi adicionado. O filme foi muito bom, positivo e avaliação de filme. Bom, desse jeito a gente criou um pipeline completo de ETL, extração, transformação em carregamento com inteligência artificial, completando todos os requisitos necessários. Esse foi o nosso trabalho, obrigado por assistir.